Olá, paz e graça a você, seja bem-vindo mais essa oportunidade para ouvir outra mensagem do meu canal. É um privilégio em saber que você está ouvindo. Quero trazer um alerta a você. Tem coisas que no passado aconteceram, que estão acontecendo no presente, porque as pessoas elas não vigiam e acham que os tempos são outros e Deus age diferente nesse século. Abra a tua Bíblia no livro de Oséias, o qual Deus exortava o seu povo, mas como hoje, o povo de Deus, que quer dizer Israel, não se convertem e aí começam a passar pela disciplina de Deus e acham que é uma injustiça, tiram conclusões variadas, mas não olham para dentro de si mesmo. Isso acontece com qualquer pessoa nesse mundo, nesse planeta. E eles vão caminhando, vão vivendo, vão perambulando pela essa terra durante a sua existência e vão pagando o preço, mas eles não param. Nós não paramos para avaliar a nossa vida. E Deus, usando o profeta Oséias, no livro de Oséias, no capítulo 14, no verso 1, ele disse e diz nesse tempo, falando assim: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Nós vemos milhões de pessoas, nós vemos países inteiros caídos porque não obedecem a Deus, o Criador de todas as coisas. E aí estão na disciplina de Deus, muitas vezes começam, como todas as vezes, eles começam a cair no mesmo erro. Parece que estão com a cabeça blindada e o coração fechado e não conseguem disciplinar a sua própria vida e olhar para os caminhos que eles estão andando. O povo de Israel eram para passar 40 dias atravessando o deserto. Mas quando começaram a trilhar o deserto, eles começaram a fazer o que aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 5 a 11, diz: para nosso exemplo de hoje, no nosso século, nesse ano, nesse mês. E assim diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber,
e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram. E caíram no dia 23.000, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmures, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura e estão escritos para aviso nosso, meu e você que me ouve, para quem já são chegados os fins dos tempos. Os fins dos tempos estão aí, meus amigos do canal, visitantes. Mas a gente olha e não se conserta, e as consequências vêm. Olha aqui, para um povo atravessar um deserto, calculadamente 40 dias, passar 40 anos é muita desobediência, meus amigos. Como nós vemos, as coisas se repetem. As pessoas estão passando pela disciplina de Deus, mas não se convertem. Como diz aqui o profeta Oséias, capítulo 14, verso 1. Converte-te, Israel, porque pelos teus pecados tens caído. Estás passando por privações, com problemas, mas a gente não se converte. E por isso as coisas vão acontecendo. O próprio Moisés se chateou com Deus e perdeu a chance de passar para a terra prometida, porque foi rebelde contra o seu Deus em uma oportunidade. Por isso eu trago essa mensagem a você. Mas antes quero trazer um último texto a você, para que você venha ver o que Deus ainda tem para você. Você que está em rebeldia, você que está na idolatria, na feitiçaria, na fornicação e pensa que Deus não está vendo, no adultério. Deus tem a última palavra para você. Ainda há tempo de você colher o que Ele te promete nessa passagem. Abre para a gente terminar. O livro de Deuteronômio, no capítulo 28, verso 1 e 2, que diz assim para você e para mim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí você leia o capítulo 28 inteiro e veja a promessa que Deus tem para você que me ouve. Se você não repetir as obras que o povo de Israel do passado fizeram e que hoje muitos estão fazendo, estão colhendo e muitos vão colher os frutos que estão plantando da desobediência com Deus. E quanto mais o tempo passa, mais é necessária obediência e santidade diante de Deus, porque os dias são maus e o diabo não está perdendo tempo, e todo aquele que desobedece a Deus, que está em desobediência, ele está ceifando muitas almas nessa terra.
porque as almas são prioridade do diabo. Quando alguém morre, ele não faz questão do cadáver, mas da alma daquela pessoa que morreu. E ai dele, ou ai de mim, ou ai de você que me ouve, se você morrer em más obras, em desobediência, o diabo vai te levar com todo prazer, com ele para o inferno, para que você sofra eternamente. É a vingança do diabo contra Deus e contra as coisas da luz. Por isso eu trago a você esse alerta. Não ignore o que Deus está falando para você. Fica na paz e na graça. Em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade que eu trarei por certo a você e a todos aqueles que se interessam em viver uma vida santa e que estão vigiando nas suas vidas e se preparando para o arrebatamento que logo, logo vai acontecer. Fica na paz e na graça, em nome de Jesus. Amém.